Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje a palestra é com a carta do Guilherme com o tema A Porta Estreita. Antes de começar, de passar a palavra, a gente vai fazer uma leitura do livro Pão Nosso, na lição 157, o filho egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Está em Lucas. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver na estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições, e raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sobre o teto familiar, não menos passivo de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobe à tona, e ele na demonstração de sua vinícia contraria a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de participar do justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Isso serve para a gente, né? Que a gente às vezes acha que está fazendo tudo certinho e é mais merecedor daquilo que a gente entende que a misericórdia divina pode nos conceder. Na verdade é o contrário, né? A gente tem que trabalhar sempre, fazer na seara do Cristo e não reclamar nada que não seja aquilo que a gente precisa, né? E às vezes a gente recebe uma condição, faz, e a gente vê o irmão não ser punido pela misericórdia divina, né? Como a gente acha que é justo. E ele está reclamando aqui do pai, né? Que ele fez muito e não recebeu, e não estava recebendo um pagamento justo. E será que a gente também não faz a mesma coisa, né? Vem na casa espírita, se dedica esperando algo em troca? Então que sirva de reflexão para a gente, né? Todos nós, que em algum momento a gente é esse filho que abandonou o pai e o outro que ficou lá e reclamou. Que a gente possa refletir sobre isso, porque os dois estavam equivocados, né? Para a gente não passar a palavra para o Elisônio, que tem sempre muitos ensinamentos para a gente vai fazer uma prece e dar a palavra para ele. Vamos elevar nosso pensamento então e agradecer essa oportunidade. Ó Deus de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, aos bons mentores da casa, a Bezerra de Menezes e toda a sua falange amiga, que coordenam esse trabalho no mundo espiritual, a todos aqueles espíritos que foram trazidos para cá, para esse momento, e todos os encarnados aqui presentes, que a gente possa fazer as nossas reflexões e sair daqui com o coração cheio de ânimo para vivenciar o mundo e as suas dores e as suas dificuldades, que certamente todos nós passaremos, mas que não falte fé. Então a gente agradece e dá iniciado o trabalho. Que assim seja. Com a palavra, Guilherme. Bem, então, irmãos e irmãs, né, um bom dia a todos. Muita paz, né, que Jesus possa abençoar nossos esforços, né, a nossa vontade de melhorar. Então, o nosso tema dessa manhã é sobre a porta estreita. Então, nós vamos buscar lá em Mateus, capítulo 7,
versículos 13 e 14, aonde no versículo 13, Jesus disse assim, né? Entrai pela porta estreita, pois que larga é a porta e espaçoso o caminho que levam à perdição, e grande é o número dos que por ela entram. No versículo 14 desse capítulo 7, Jesus continua: quão estreita é a porta, quão apertado o caminho que conduzem à vida, quão poucos o encontram. Então Jesus nos traz, portanto, nesse capítulo 7, versículos 13 e 14, sobre as questões da porta estreita, né? Ou seja, existe uma porta larga, os caminhos são largos, que nos levam, né, à perdição, às facilidades da vida, né, e tudo, né, que possa nos encaminhar e que certamente são opções nossas através de nossas reencarnações, né? A gente provavelmente já escolheu sempre esse caminho, né? Então, agora nós queremos mudar, né? Queremos passar, ter um caminho de uma porta estreita, os caminhos são estreitos, caminho de lutas, né? E disciplinas. Então eu procurei fazer uma análise aqui da seguinte maneira: a porta estreita e o caminho apertado indicam os esforços que o espírito falido tem que fazer, assim como as fadigas, as dores e aflições que deve suportar para alcançar a salvação. Esforços objetivando despojar-se de seus vícios e imperfeições. Os que trabalham pelo bem, praticam o amor e a caridade, a humildade e a tolerância, cumprindo suas provas sem reclamar, através das sucessivas encarnações, alcançarão o objetivo da sua evolução. Aí eu também escrevi assim, né? Que a porta larga é o caminho espaçoso que conduzem à perdição e que tão grande número entram, significa o orgulho, né? O egoísmo, a ambição, a cupidez, a avareza, a inveja, a luxúria, a cólera, a preguiça, a intolerância e fanatismo. Agora existe uma passagem assim do João, muito direta, né? O João colheu de Jesus também no capítulo 10, versículo 9, simplesmente assim, né? Eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Então, a outra passagem foi a de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Agora João também colheu do Cristo isso, né? Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Então o que nós entendemos? Que Jesus, né, representa, até os espíritos perguntaram, né? Desculpe, Allan Kardec perguntou aos espíritos, na pergunta 625, quem seria, né, aquele a quem nós deveríamos seguir? Todos nós nos recordamos, né, que os espíritos responderam para Kardec que Jesus é guia e modelo nosso.
Então Jesus representa, né, por ser um espírito puro, a personificação da porta estreita, para buscarmos então todos nós, né, seguir os seus ensinamentos. Agora tem uma passagem muito interessante também. Nós fomos escolher lá no Êxodo de Moisés, capítulo 15, versículos 23 até 25. Moisés, se nós compararmos então a porta estreita com a passagem de Moisés, quando ele fugiu do Egito por 40 anos, né, no deserto, assim, procurando reconduzir o povo judeu, que estava assim tão viciado nas coisas egípcias, modo de ser dos egípcios, né, nessa escravidão que eles ficaram lá muitos anos. Então Moisés precisou ficar 40 anos, né, grande legislador, né, que Moisés né, ele esperava com isso mudar exatamente o seu povo dessa viciação, vamos dizer assim, dos hábitos egípcios, porque a crença num Deus único era assim uma condição do povo, e o povo já estava acostumado a viver nas crenças egípcias. Então as crenças egípcias levaram inclusive Moisés a ser muito duro, né, quando ele subiu no Monte Sinai, recebeu lá os 10 mandamentos. Ele, ao descer com 2 pedras na mão, exatamente falando das necessidades, né, de mudança do povo, e a gente vê que os 10 mandamentos, ele é imutável. Moisés ficou entre nós aí no ano 1200, mais ou menos, né, antes de Cristo que ele viveu. Então Moisés recebeu lá os 10 mandamentos, que nós não podemos mudar uma vírgula até hoje, por estar perfeitamente atualizado, mesmo tendo passado mais ou menos 3.200 anos, 1.200 mais 2.000 da nossa era, 3.200 anos, né? Está perfeitamente atual. E quando ele desceu, ele ficou assim impressionado com isso, né? No Êxodo também ele vai falar disso, que ele viu o povo adorando um Deus na personificação do boi Apis. Eles tiraram, né, os judeus assim, retiraram do povo egípcio muito ouro, muita prata, né, muitas coisas deles, e eles fundiram isso e transformaram num boi que era crença egípcia. Então Moisés ficou assim completamente desnorteado quando ele viu isso. Ainda viu o povo fazendo orgia. Então ele foi muito severo com todos eles, né? Eram cerca de 3.000 pessoas que praticaram essas orgias, fundiram, né, esse boi Apis, enfim. O fato é que ele pediu, né, que fossem mortos, as pessoas fossem mortas que praticaram aquelas orgias e refundiram lá a crença nesse Deus, que é um boi, né? Que os egípcios adoravam boi, gato, enfim. O fato é que eles foram mortos, 3.000 pessoas. Embora Moisés recebeu da espiritualidade superior, nos 40 dias que ele ficou lá no Monte Sinai, ele recebeu essas informações. No capítulo 5, na primeira pedra, eram 2 pedras, né? O último dos capítulos, na primeira pedra, não matarás. Está escrito lá, pela espiritualidade superior, porque não foi ele que escreveu. Ele relata
que ele viu o dedo de Deus escrever nas pedras. Que interessante isso, né? Ele viu o dedo de Deus, quer dizer, certamente o dedo de um espírito superior, que em nome de Deus, né, relatou, e saía fogo. Ele relata isso também no Êxodo. Saía fogo desse dedo materializado, né? Só o dedo. E ao sair fogo, para grafar certamente numa pedra, tem que ser algo assim, né? Então 5 capítulos numa pedra desse jeito, e mais 5 capítulos na outra pedra, para fazer os sulcos, né, daquilo que foi escrito. Então ele quebrou as pedras na primeira, depois que ele viu aquilo, ele ficou tão assim desequilibrado, que ele chegou a quebrar as pedras. Aí a espiritualidade falou: sobe de novo, que nós vamos escrever novamente. Aí ele subiu novamente, né? Monte Sinai, ficou mais 40 dias lá, novamente os espíritos, mesmo processo, saía fogo do dedo de Deus, marcando nas pedras, nas 2 pedras, né, as leis novamente. Então ao descer, o povo já estava mais sintonizado, né, ele ficou mais equilibrado na segunda vez. Então quando ele, não é, há de se ver, né, a dificuldade do grande médium, né, de efeitos físicos, principalmente, que foi ele. E quando ele então começa no deserto, ele vai parar perto de um lago. A estimativa é de 600 mil judeus que ficaram com ele durante 40 anos. 600 mil é muito, né? É muita gente. Aqui, né, nós somos casados, às vezes temos nossos filhos, é 1 ou 2 filhos para a gente educar, já é a maior dificuldade. Já pensaram 600 mil pessoas para serem educadas? Finalidade desses 40 anos no deserto era essa, né, de reeducá-los. Então, das primeiras condições, bom dia, das primeiras dificuldades que ele teve, né, quando ele com o povo chegou perto de um lago assim muito grande, um lago muito grande, e as pessoas com sede. Aí eles então pararam para beber água. Quando foram beber água, a água não estava adequada, não estava potável, a água estava salobra. Aí perto assim tinha um bosque. Aí os espíritos falaram para ele assim, ele era uma mediunidade assim impressionante, né? Aí os espíritos falaram: olha ali, Moisés, tem árvores que podem ajudar a potabilizar a água, olhem só. Então os espíritos mostraram, ele foi lá com a equipe, né, ajudaram eles, cortaram aquilo tudo, jogaram a parte dessas árvores, né, galhos, folhas, tudo dentro desse lago. E não é que potabilizou a água, olha que coisa impressionante, né? Mediunidade de Moisés. Então eu fiz aqui uma comparação para matar então a sede, né, das pessoas. Então as águas amargas desse poço que tornaram-se doces após então ele lançar lenho das águas nas águas mostradas pelo Senhor. A partir daí então aqueles sítios se chamaram Mara. Mara quer dizer amargura. Então eu fiz assim uma analogia disso, eu achei muito interessante essa passagem. Aí fiz a analogia assim: as amarguras que depuram, Mara quer dizer amargura, então foi depurada, as águas foram depuradas, se potabilizaram para que pudesse matar a sede, né, de cerca de 600 mil pessoas judias, né?
e purificam o espírito, preparando-o para as bem-aventuranças. Nos momentos de aflição e angústia, é que nos, assim, faz brotar em nós a fé, não é? De Mara, que significa amargura na vida da gente, numa comparação que nós fizemos, né? A gente vai encontrar, então, assim, algumas aflições na vida de todos nós, existe isso, né? Existem momentos de aflição, de angústia. Isso faz brotar na gente confiança em Deus, né? A fé que vai levar a gente a ter que ter paciência, que não tem outro caminho para nós, senão, vamos dizer assim, né? A paciência diante da vida, todos nós sabemos, a ponto de Jesus dizer: na paciência possuireis as vossas almas, né? O Cristo nos fala assim. Seguindo Jesus, encontraremos muitos veios e águas amargas. Certamente encontraremos também cálice amargo, né, na vida da gente. A cruz pesada, né, fará a nossa evolução, se nós soubermos, né, evidentemente, compreender exatamente os benefícios que nos trazem as nossas aflições, né? A cruz que nós temos todos aqui que carregar, né? Faz parte da nossa evolução, conforme sabemos, que a doutrina espírita nos ensina, né? Que essa cruz é importante. Nós lemos um livro recentemente, muito interessante, que diz assim: a sua cruz será a sua luz. Se a gente conseguir entender, né, que a nossa cruz, ela vai ser a nossa luz, se nós a entendermos. Então essa cruz, muitas vezes pesada na vida de todos nós aqui, pode ser a nossa libertação, né? Pode ser para nós isso. Aí depois nós entramos numa análise assim interessante também, que nos fala sobre Simão Pedro, né? Que Jesus considerou Simão Pedro a rocha. Você vai ser a rocha da minha igreja. Então, a gente pode entender o seguinte: tem uma pedra rejeitada, muito interessante essa análise, de uma pedra rejeitada na construção do Templo de Salomão. Então nós até trouxemos aqui esse livro aqui, Os Vilões do Templo. Esse livro do Aloísio Alfredo Silva, ele é de Juiz de Fora, mas fez um trabalho muito bom mesmo, Os Vilões do Templo. Então ele começa pela construção do Templo de Salomão, como que ele foi construído, por que da sua origem. Então foi assim: Davi foi o pai de Salomão, né? Conforme nós sabemos. Curiosamente, nesse livro aqui, Universo e Vida, do Espírito Áureo, através do médium Hernani Santana, nos fala ele aqui que Abraão, que saiu da cidade de Ur, na Caldeia, no vale mesopotâmico, o Abraão viria a ser mais tarde o Salomão. Ele fala aqui no livro que o filho do Abraão foi o Isaac, viria a ser o Daniel, que viria a ser João Evangelista, que viria a ser São Francisco de Assis. Olha que trajetória desse espírito,
do Isaac, aquele mesmo que o Abraão foi chamado diante da sua fé. O menino tinha 10 anos, Isaac. Ele colocou Isaac no alto assim de um morro. Ele mesmo iria matar o filho dele, porque ele escutou as vozes dos espíritos, achavam, para testar a fé dele, ele achava que era Deus, né? Até onde ele iria com a fé, estava a ponto já de colocar fogo, botou o filho dele em cima dos gravetos, iria colocar fogo nos gravetos e matar o seu filho queimado. Quando o Espírito apareceu, pode parar. O Espírito apareceu, não pode parar. Já sabemos da sua fé. Esse Isaac de 10 anos, que mais tarde adulto, né? Voltaria como Daniel, aquele da cova dos leões, né? E voltaria como João Evangelista, que seria São Francisco de Assis. Mais tarde, né? Aqui nesse livro, ele nos fala disso, né? E que o José, que foi vendido pelos irmãos, o chanceler de ferro do Egito, né? O José fez um trabalho extraordinário lá, durante a construção de Ciro, 7 anos, né? Das 7 vacas gordas, que eram devoradas pelas 7 vacas magras, né? Que ele conseguiu interpretar esse sonho do faraó. O faraó chamava-se Apope. 7 espigas gordas saíam do rio Nilo, devorado por 7 espigas magras. Ele conseguiu interpretar esse sonho. O faraó, para ele, deu toda a liberdade. Ele construiu o silo de armazenagem dos alimentos não perecíveis durante 7 anos. Depois aconteceram 7 anos de problemas sérios, porque o rio Nilo chegou a secar, né, conforme nós sabemos. E ele tinha conseguido provisões para alimentar muitos outros povos até. O fato, então, é que esse José viria a ser o Davi. O Davi viria a ser o Paulo de Tarso, que mais tarde seria Martinho Lutero. Olha só a genealogia desses espíritos. Tanto é que, vamos supor, Davi seria o pai de Salomão. Davi seria Paulo, né? E Salomão seria Pedro. Olha a estrutura na qual nos comenta aqui o nosso irmão. Quando Jesus veio reencarnar entre nós, ele vai num planeta do Sol Sírius, da constelação do Grande Cão. Foi lá pedir ajuda ao Jesus Cristo de lá, o Cristo de lá, né? Para que ele pudesse reencarnar nesse povo monoteísta que viria a ser formado. Ele precisava reencarnar no povo monoteísta. Daí o Abraão então seguiu e fundou a Palestina, que nós sabemos da sua existência há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, 4000 anos da nossa era. O povo judeu, né? Foi Abraão mesmo que faria, seria Simão Pedro, que seria o Salomão. Ele que foi lá e fundou a Palestina. Então a gente percebe essa ligação toda, e de lá é que vieram então, a pedido de Jesus, com Jesus de lá, a seção dos espíritos que comporiam, né, e auxiliariam a Jesus Cristo. A mãe dele, por exemplo, veio de lá, Maria de Nazaré, pai dele, toda a equipe, né, dos grandes profetas. Ou seja, nós vamos ter assim, a base, né, a consolidação do povo hebreu, aonde então Jesus iria renascer exatamente dentro desse povo monoteísta, né? O único povo monoteísta que existia à época, né? Então Jesus reencarna lá, mas todos eles que fizeram parte da genealogia do Cristo vieram de lá, né? Desse planeta do Sol Sírius, da constelação do Grande Cão. E ele ainda fala mais aqui, que muitos espíritos rebeldes de alguns planetas de lá foram expulsos para a capela.
Olha que interessante, foram expulsos para a Capela, para um dos planetas do Sol Capela, que por sua vez, então, nosso Jesus acolheria todos eles, né? Quando foram expulsos de lá para cá. Olha que interessante, ele fala que há um intercâmbio entre os planetas, entre os povos espalhados aí pelo universo, né? Então ele assim clareia muito para nós esse livro, excelente livro, que seria do Espírito Áureo pelo Hernani Santana como médio, livro editado pela FEB, né? Então a gente pode observar o seguinte: houve uma pedra rejeitada na construção do Templo de Salomão. O que seria isso, né? Aí nós fomos pesquisar sobre pedra. Que houve uma pedra rejeitada na construção do templo. Como que o templo foi erguido? O Davi, mais ou menos aí em torno do ano 1000 a.C., o Davi conversou com um profeta chamado Natã e falou assim: Natã, você que é profeta, vê se você entra em contato com Deus, nosso Pai, peça para Ele ajuda para a gente construir um templo. A gente não tem um templo para nós orarmos. Nós somos um povo assim desgarrado até hoje, não temos um templo, um local propício para as nossas preces. O Natã nessa noite então fez o pedido a Deus, né? E os mentores mostraram para ele que ele deveria construir um templo. E esse templo iria ser o local, portanto, das preces, das orações, da união do povo hebreu, sob o comando de Davi, que era o rei, né? Na época, no ano 1000. Então Davi juntou lá seus arquitetos, seus engenheiros, outros colaboradores, e chegaram à conclusão, assim, né? As medidas da época, por exemplo, não tinha metro, conforme nós temos hoje, né? O metro é uma medida atual, mas a gente tinha o côvado, por exemplo, né? Nós tínhamos também uma medida chamada cúbito, que mais ou menos dá 1 metro. O cúbito, por exemplo, é uma medida egípcia, onde os egípcios construíram os grandes templos, as grandes pirâmides. Era assim, no braço direito do egípcio até a ponta do dedo, o dedo mais longo, que é assim, aquele dedo médio lá. Então daqui do ombro até lá seria um cúbito, que dá mais ou menos 1 metro, mais ou menos 1 metro. E daqui, dessa metade até lá é o côvado, dá mais ou menos meio metro, daqui até lá. Interessante, era a medida que eles trabalharam. As suas grandes construções egípcias foram construídas assim, por isso a medida é egípcia, o cúbito e o côvado. Então, se a gente for compulsar, igual está aqui no livro, né? O primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis, tudo foi baseado nos 2 livros praticamente, às vezes em crônicas um pouco. No livro Crônicas também tem alguma informação, mas quando os nossos irmãos protestantes construíram lá o Templo de Salomão lá em São Paulo, o que está lá é fidedigno com aquilo que Davi começou a construir. Os engenheiros, está tudo descrito no primeiro e no segundo livro dos reis, com essas medidas, cúbito e côvado, tudo descrito lá, do jeito que aquelas 2 torres, tinha assim 20 metros de largura, 30 metros de altura e 60 metros de comprimento, está lá. Então eles construíram, né, os nossos irmãos protestantes, exatamente igual está na Bíblia, exatamente igual está na Bíblia. Muito interessante isso, né? Eles construíram igualzinho, está lá. E lá fala de ouro, fala de prata, né? De onde tiraram a madeira. Então está tudo descrito na Bíblia.
sobre essa construção. Então, quando eles começaram a construir o Templo de Salomão, houve uma pedra que não se encaixou lá. O que nós temos para a gente ter uma noção hoje, hein? Aquele muro das lamentações tem 60 metros, que nós vemos lá em Jerusalém, 60 metros, né? O pessoal fica lá orando, né? Cada um do seu jeito, né? Cada um ora do seu jeito, né? Orando, pedindo, botando bilhetinho lá, pedindo, né? Orações a Deus, né? Jeová, enfim. Aquilo ali é parte da fundação, tem 60 metros. A gente vê a grandiosidade que era o templo, aquilo é parte da fundação. O templo foi dali para frente e foi levantado, Aí o Natan resolveu, nós vamos construir lá no Monte Moriá. Deus falou que tem que ser no Monte Moriá. Jesus, os espíritos superiores é que falaram, né? Aí foram no Monte Moriá, aonde então eles ergueram o Templo de Salomão. Começou com ele pela metade, mais ou menos. Aí o rei Davi desencarnou. Ele viveu no trono 40 anos como rei de Israel. Aí depois passou então para o Salomão. Quando ele morreu, desencarnou, passou para o filho dele, Salomão. Salomão terminou o templo, mas na verdade o templo teria que ser templo de Davi, o mais correto. Mas como foi Salomão quem encerrou, finalizou a construção do templo, aí passou com o templo de Salomão, né? Então foi assim a história do templo de Salomão. Aqui nesse livro mostra bem mesmo para nós os vilões do templo, que muito estudioso, o Luiz, né, lá de Juiz de Fora, ele escreveu esse livro, mostrando para nós então sobre essas questões. Então houve uma pedra, meus irmãos e irmãs, foi rejeitada. Essa pedra, na construção do templo, ela ficou de fora. Então ergueu o templo de Salomão. Aí é uma referência do próprio Jesus Cristo. Olha só, Jesus Cristo, ele então falou assim, nunca leste nas escrituras, e a pedra, nunca leste nas escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus capítulo 21, versículo 42. Se nunca ninguém ouviu falar nisso, o Davi escreveu 150 salmos. O Davi, ele escreveu, está lá no livro dele, 150 salmos. O salmo número 118, versículo 22 e 23, é que ele fala isso. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso é aos nossos olhos. Salmos, o Salmo 118, versículo 22 e 23. É esse salmo. Então Jesus faz uma referência para ele, ou seja, na hora da construção do grande templo, uma pedra ficou lá fora, ela estava toda torta, não estava adequada, né? Esculpida, para que se justapusesse umas às outras, para levantar aquilo, né? Lembrando que não tinha cimento na época, né? Não tinha cimento. Então tinha que ter muito, a justaposição tinha que ser muito grande, igual nas pirâmides. Era a justaposição só das pedras esculpidas, tinha que ser muito bem feito, né? Para que houvesse isso. Ou seja, se a gente trouxesse também para nossas considerações da porta estreita hoje, a gente não pode ser a pedra rejeitada da construção doutrinária, né, dentro do espiritismo, da construção da doutrina dos espíritos. Nós não podemos ser a pedra rejeitada, igual nós começamos a falando aqui nos nossos estudos.
não é? Que nós vamos encontrar, assim, dificuldades, né? Todos nós, mas nós temos que superar, evidentemente, todos os obstáculos, que a porta é estreita, o caminho é estreito, que conduzem à porta estreita. Então as dificuldades todas das nossas vidas fazem parte, a escolha foi nossa mesma. A escolha das nossas provas é nossa, né? Nós é que as escolhemos. Então, para que a gente consiga passar pela porta estreita, são muitas as dificuldades, muitos os problemas que nos envolvem a todos, né? E a gente não poderia ser, né, essa pedra aí do edifício da doutrina dos espíritos. Então nós somos chamados, todos nós, né, para construirmos, né, com firmeza, né, ajudarmos cada um com a missão que lhe foi dada. Cada um de nós tem uma missão aqui dentro da própria doutrina, né, de nós trabalharmos, participarmos de alguma maneira, qualquer que seja a maneira, dentro da doutrina espírita, dentro do centro espírita, para que nós possamos ajudar a nossa doutrina a crescer, né, cada vez mais, se solidificando. Então nós escolhemos exatamente a história do próprio Paulo de Tarso, né? O próprio Paulo de Tarso, ele já é uma história muito grande. Então nós vemos ali em Damasco, né, na Síria, todos nós já sabemos da história dele, né, que ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos. Muitos cristãos morreram pela sua iniciativa de perseguição. Ele tirou a vida do próprio cunhado sem saber, né, do Estevão. Foi um assassino, ele mesmo, ele sabe disso, né, tirou a vida dele, do Estevão. Depois perseguiu os cristãos, a ponto de ele estar, conforme nos fala Emmanuel no livro Paulo Estevão, dentro da casa do caminho, com um amigo dele, assistindo pregações do próprio Estevão, antes dele ser morto. O Estevão então fazia aquelas pregações maravilhosas, e quando terminava as pregações em nome de Jesus, ele curava. A pureza do fluido dele era tamanha que ele curava. E quando o Paulo foi lá com Sadoc, um amigo dele, porque tem taumaturgos lá na casa do caminho, estão fazendo curas em nome de Deus. Que negócio é esse? Eles foram lá para ver. Os dois estavam logo assim na frente. Quando viram, né, uma menina, ele terminou a pregação, né, o Estevão, falando muito bem do reino de Deus. Aí uma mãe trouxe uma menina que estava muda, de repente ela ficou muda, tinha mais ou menos 10 anos também, e ela estava assim, praticamente muda, quando o Estevão colocou a mão na cabeça dela e falou assim: eu quero que você volte a falar em nome de Jesus. Falou assim, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, volte a falar. Ela de repente começa a falar, aquela alegria, todo mundo ficou alegre no auditório lá da Casa do Caminho. Aí o Paulo ficou com um ódio, olha só, ficou com ódio, eu falado isso no livro, né? Ficou com ódio tamanho que ele mandou prender Pedro, mandou prender o João, mandou prender o Estevão. Aí levou os 3 para o Sinédrio. Lá dentro, Gamaliel, que era o responsável, né? Mas o que é isso, Saulo? Não, eu quero a morte dos 3, que eles estão ofendendo Moisés. Para ele tudo era Moisés, né? Aí ele falou, não é assim, né, Gamaliel, então. Mas falou que não teve jeito com relação a Estevão, conseguiu livrar. Pensem bem, esse Pedro e João, logo no início das tarefas, Jesus tinha desencarnado e a Casa do Caminho foi erguida por Simão Pedro. No ano 34, Jesus desencarna, no ano 33, no dia 25 de março do ano 33. No ano 34, Simão Pedro ergue a Casa do Caminho, né? Aqui, ó, entre Jerusalém e Jope. Mais ou menos aqui, ó, a Casa do Caminho, próximo de Jerusalém, né? Mais próximo de Jerusalém. Foi erguida assim, né?
Ali é a casa do caminho. Foi logo um ano depois da morte de Jesus, da sua desencarnação, é que foi erguida a casa do caminho para Simão Pedro. Curas extraordinárias, ajuda extraordinária para todo tipo de gente, né? Doente. Então vai acontecer isso, né? O Saulo vai se converter ali, né? Ele vai atrás do Ananias, que converteu a sua noiva Abigail ao cristianismo. Quando Jesus apareceu para ele, nós conhecemos, todos nós aqui conhecemos bem essa história, né? Apareceu no alto assim, ó. Era meio-dia e estava com 3 amigos no sol de Damasco, lá na Síria, no deserto. Ele ficou tão impressionado, né? Que Saulo, Saulo, por que você me persegue, né? Perguntou Jesus no alto assim, uma luz intensa. A luz de Jesus era tamanha que cegou o Saulo caiu assim do cavalo, né? Cheio de escamas. A luz era muito. Quem sois, Senhor? Eu sou Jesus, por que você me persegue? Aí caiu do cavalo. Aí Jesus desceu das alturas. Os 3 amigos não estavam entendendo nada, porque a evidência era dele, só ele via. O Saulo, né? Só o Saulo que via. Aí colocou a mão no ombro dele assim, Jesus desceu, pisou nas areias. Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Aí ele vai falar, talvez a conversão mais rápida que a gente entende, né? Em alguns segundos, né? Senhor, o que queres que eu faça? Vá até a cidade, na rua direita, e lá lhe será dito o que fazer. Ananias foi, né? A pedido de Jesus atrás dele, tirou as escamas, e ele se preparou, né? Aprendeu o ofício de tear, 3 anos se preparando, estudou muito, né? Com o Evangelho de Mateus, depois foi, né? No seu trabalho maravilhoso aí, sofrendo todo tipo de pedradas, né? De açoites, perseguições e calúnias. Criou várias igrejas, né? Então, quando ele vai desencarnar na Via Ápia, Nero pediu que Tigelino, seu general, tirasse a vida dele. Então eles tiveram que sair de madrugada, porque Paulo era muito, assim, bem quisto por todos, muito bem quisto, né? Fazia aquelas curas extraordinárias, ajudava todo mundo. E quando ele parou, então, assim, na Via Ápia, né? Que ele desceu, foi um soldado, assim, muito jovem ainda, então ele abaixou a cabeça, né? O cutelo, ele tinha que dar a cutelada aqui na nuca, mas ele não conseguiu, caiu a espada dele, né? Ele ficou tão nervoso, o rapaz, o soldado, que aí Paulo levantou e falou, você está com uma ordem, cumpra a ordem que mandaram você fazer. Aí ele vem então com a espada por baixo, né? O rapaz levanta, o soldado levanta, aí bate aqui embaixo, na garganta. Quase saiu também a cabeça, né? Do Paulo, né? Aí ele desencarna. Aí quem estava lá? O Ananias, assim, centenas de espíritos, centenas. Todos quiseram cumprimentá-lo, né? E ali vai ter uma passagem também muito interessante, que ele vê que o corpo dele estava em torno de 60 anos, o corpo dele remoça, o perispírito dele remoçou, o corpo morreu lá, estragou, né? Mas o perispírito dele estava com vigor, né? Com vício, a ponto de 60 anos transformar-se em 18 anos só. Aí Ananias estava lá, abriu as escamas do olho, para a vida espiritual agora, né? Aí saiu em caravana visitando todas as escolas, né, as fundações, tudo que ele fez, né, um trabalho extraordinário das igrejas cristãs. Por último ele quis ir lá no Gólgota. A hora que ele estava lá, que ele ajoelhou para orar, né, onde Jesus morreu entre 2 ladrões, né, morreu crucificado, quer dizer, para reaparecer materializado 3 dias após, de repente abriu uma estrada de luz. Paulo ali ajoelhado, quando ele olhou, veio aquela estrada de luz, no meio assim estava Jesus, à sua direita estava o Estevão, à sua esquerda estava Abigail, sua noiva.
Aí ele ajoelhado, chorando muito, chorando como uma criança, né? Aí Jesus levantou ele assim e falou assim: Paulo, você passou pela porta estreita. Olha que bonito isso, né? Uma vida de muitas lutas, sacrifícios, é assim, né? Para nós todos aqui, qualquer um de nós, encarnados e os desencarnados presentes, passar pela porta estreita não é fácil. Aqui nos fala também, no livro Boa Nova, Humberto de Campos, Chico Xavier, nos fala da Maria Madalena. Passou ela pela porta estreita, mas foi uma vida difícil, uma prostituta, aqui em Magdala, nas margens do lago de Genezaré, era a vila dela famosa, né? Então ela, segundo o livro Sexo e Consciência do Divaldo, aqui ele cita também, né? Um pouco, né? Muito pouco. Mas no livro Sexo e Consciência do Divaldo Franco, ele fala lá que ela tinha um amante chamado Próculo, era um senador romano que vinha às vezes com um centurião, trazia centurião significava 100 soldados. Aí eles vinham para a vila dela lá, faziam aquelas orgias, a ponto da Maria Madalena ficar 7 dias sem sequer conseguir se levantar. Ela perdia tanta energia, né, genésica, nas orgias sexuais que eles faziam lá, ela com as outras irmãs, que ela ficava 7 dias sem conseguir se levantar, a ponto de quando ela foi lá, a pedido de uma das irmãs, vai lá conversar, tem um jovem em Cafarnaum, que ele fica na casa de um amigo pescador falando do reino de Deus, e que fala assim que as pessoas preferidas do reino de Deus são os criminosos, são as prostitutas, são as pessoas de má vida. Vai lá conversar com ele. Então ela foi conversar com Jesus, saiu lá de Magdala, desceu de barco e chegou na casa do Simão Pedro. Parecia que Jesus estava esperando por ela, né? Conversaram muito. Ela não queria esse amor do sexo, né? Ela queria um amor superior. Ela já estava assim, aquilo já não satisfazia mais ela. Então, você quer realmente me seguir? Porque a pessoa que me segue, ela tem que se livrar de todo o seu bem. Você vende a sua vida de prostituição, pega o dinheiro, reparta com os pobres e me siga. Ela era possuída por 7 espíritos que a subjugavam nesse setor genésico, né? Obsessão das mais difíceis. Aí ela conseguiu vencer tudo isso, né? Venceu tudo isso, passou a seguir Jesus, né? Ele vai dizer uma frase assim que ficou imorredora para ela, né? Maria, a caridade pelo sacrifício, essa é a mais agradável a Deus. A caridade pelo sacrifício. Então muitos de nós assim não está muito acostumado com a caridade pelo sacrifício, né? Sou mais acostumado quando tiramos um dinheiro assim, damos para alguém, né? Uma coisa mais rápida, mas a caridade pelo sacrifício é outra, demanda muito esforço da nossa parte. É sairmos em busca do infortúnio oculto, visitarmos hospitais, cadeias, pessoas doentes. A gente raramente faz isso aqui, ué. A gente fica mais ligado, como o mentor falou lá na nossa casa uma vez. Nós estávamos em plena reunião mediúnica. Depois que terminou a reunião mediúnica, ele incentivando, que a página que caiu para nós na abertura era sobre a caridade, né? Fora da caridade, nós sabemos, não tem salvação para nós. Temos que praticar a caridade. E a caridade pelo sacrifício é mais difícil para nós. Aí o mentor falou assim, porque a maioria dos espíritas, de vocês todos aqui, é problema da preguiça. É ou não é assim? A gente tem muita preguiça. Esse é um grande problema nosso. Nós até falamos aqui no início disso.
É a preguiça, a porta espaçosa. Caminhos são espaçosos também, ligados assim a esse campo. É luxúria, é preguiça, é orgulho, vaidade, tudo isso é a porta larga, né? Que a gente sempre está acostumado com ela. O fato importa é que Maria Madalena seguiu Jesus, foi para o Vale dos Imundos, ficou 20 anos lá entre os leprosos, os gangrenados, apodrecidos, os abandonados. Falou de Jesus todo dia para eles. Subia num montinho assim, e falava do Cristo todo dia. Quando ela se viu contaminada pelo bacilo de Hansen, ela resolveu estar com Maria, mãe de Jesus. Só que Maria estava lá em cima, em Éfeso, na Cária antiga, que hoje é a Turquia. Maria foi para lá com o João e ganharam lá uma casinha. O João ganhou uma casinha, ela ficou lá. Ela queria rever Maria porque queria, era a última vontade dela. Então ela foi leprosa, cansada, com fome, se apodrecendo, estava apodrecida, toda necrosada, e chegou lá. Ao chegar em Éfeso, ela caiu, alguns cristãos a recolheram e falaram assim: o que você deseja? Eu queria ver a Maria, mãe de Jesus Cristo. Aí foram lá atrás da Maria, trouxeram na casa de um dos cristãos. A Maria a recolhe, bota a cabeça dela no colo dela, e ali então ela vai desencarnar. Maria Madalena, da cidade de Magdala, desencarna, apodrecida, com seu corpo todo apodrecido, no colo da Maria de Nazaré. Ela quem fecha os seus olhos. Ao desencarnar, ela se vê com o perispírito dela limpo. Ela se sente mais ágil. De repente ela sai então e é puxada por uma força, segundo o Humberto de Campos fala aqui, né? E vai pisar nas areias ali de Cafarnaum. Vê um vulto que a atrai. Quando vê aquele vulto luminoso, era o próprio Jesus Cristo. Abriu os braços para ela, a abraça e diz assim: Maria, você passou pela porta estreita. Olha que bonito isso também, né? Depois de tanto sacrifício, tanta luta, 20 anos, nas lutas dela se recompondo moralmente, igual Paulo, né? As mãos limpas de Paulo, fazia curas maravilhosas, segundo Emmanuel. Nesse livro Pão Nosso ele fala isso, né? Maria Madalena, a mesma coisa. Depois, em outras reencarnações, ela chega à condição, né? Está aqui igual nesse livro, Vozes do Espírito, de ser a Madre Teresa de Calcutá. Teve outras reencarnações importantes. Nesse outro livro, que Ponte Evangélica nos fala que ela foi 3 vezes santa pela Igreja Católica, 3 vezes. A última reencarnação foi aqui em 1997, né? Quando ela desencarna como a Madre Teresa de Calcutá. O que foi essa criatura? Que todos nós aqui sabemos, né? É a personificação pura da caridade. Quando as pessoas que mais amou, que mais fez em nome do Cristo, todos se curvaram diante dela. Os grandes presidentes do mundo se curvaram, todos, sem nenhuma exceção. Criou lares dos moribundos no mundo inteiro, levando a sua mensagem de amor, né? Do acolhimento, do amparo, do amor ao próximo, da solidariedade, da fraternidade. E Jesus veio buscá-la mais uma vez. Jesus veio buscá-la. Você passou pela porta estreita, né? Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, né? Só depende de nós, né? Nós temos preferido, né? Todo mundo sabe aqui que nós temos preferido a porta larga. Mas vamos ver se nós conseguimos passar pela porta estreita. Só depende de nós. As mudanças
precisam ser feitos está dentro de nós, Nós é que precisamos de mudar, né? Façamos esse esforço para que nós, através das reencarnações, nós consigamos chegar ao final, né, de um ciclo nosso de evolução, vencedores, né? Fora da caridade, portanto, não tem salvação para nós. Muita paz, né? Eu vou devolver a palavra lá ao nosso irmão dirigente. A gente agradece imensamente ao Guinisone, né? Ela parece sempre rica de informações e sempre cheia de reflexões para a gente fazer, né? Alguns recados. A gente está com a comemoração de 75 anos do AIDAC. Então, na programação a gente tem, no dia 16/2, no domingo, vai ser a Olímpia, vai ser no Carnaval, né? No dia 18, com o Felipe. E no dia 22, a gente comemora, no dia 18 é o aniversário mesmo do AIDAC, no dia 22 a gente vai estar com João Luiz do Nascimento. A gente convida todos aí também para quem quiser se associar à casa, né? E também puder divulgar nas redes sociais aí a comemoração da casa e também os estudos, né, que são feitos. A gente volta os estudos em março. Quem quiser se inscrever e quem puder, todos os vídeos são gravados também, fazer a divulgação para que alcance também corações necessitados como os nossos. Algum outro recado? Felipe, recado? Não? Amanhã não vem, não tem consulta de manhã, passe. O passe amanhã, o Otamir não pode, tá? Então amanhã não tem passe, só na sexta. Sexta não, sexta eu estou ouvindo. Tá bom, amigo. Fico 10 para descer um pouco. Tá bom. Então a gente vai fazer a prece de encerramento e depois a gente passa para o trabalho de passe, quem tiver necessidade, tá? Então vamos elevar nosso pensamento e agradecer essa oportunidade por esse momento. A Deus, de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, ao nosso querido Mestre e nosso mentor da casa, Adolfo Bezerra de Menezes, a gente agradece a oportunidade, e certamente coordenando os trabalhos, nos intuindo e trazendo tudo aquilo que a gente precisa, que a gente possa rever todos os nossos atos, fazer nossas reflexões acerca daquilo que a gente precisa, e como foi dito hoje, que a gente tenha caridade e quem sabe estar nesse mundo regenerado aí, fazendo parte da seara do Cristo. Que não nos falte força, nem trabalho, né? Então, te agradece e despeça-nos em paz. Obrigado. Quem tiver necessidade do passe, aos passistas, só se dirigir aí à sala do passe, tá?